estar aqui convosco mais uma vez. Eu não sei se os que estão lá ao fundo me estão a ouvir. Não, ok. Estar aqui convosco num dia muito especial, um dia em que foi convocada uma manifestação em Moanda por justiça social, por liberdades e, sobretudo, porque ainda temos dois jovens que estão desaparecidos desde há mais de um ano, o Caçulo e o Camolino. Neste momento recebe informações muito críticas, segundo as quais toda aquela zona em torno do 1º de Maio está toda cercada, uma série de carros da polícia, carros de prisão, e que alguns jovens já estarão a ser presos neste momento. Entretanto, quando eram 12 horas e 30 minutos, o secretário nacional para a Formação e Cultura do Bloco Democrático, meu colega, portanto, do Secretariado Nacional, o professor Manuel Vitória Pereira, que também é vice-presidente do Simprof, foi preso por estar eventualmente a distribuir uma das nossas publicações, provavelmente esta ou uma outra igual do partido que estava nas imediações do Zigabana. Portanto, nós estamos aqui, viemos aqui para falar de propriedade pública e começamos logo a sentir que há limites. Há limites na aplicação das leis, há limites na aplicação do Estado de Direito. Eu não vou falar das questões meramente jurídicas destes limites, essas questões ficariam com os jurídicos. Vou tentar abordar o problema numa outra perspectiva, na perspectiva de qual é a nossa realidade angolana. O que é que nós temos aqui, como é que nós somos, como é que nós nos comportamos, qual é a nossa visão, o que é que está dentro de nós. Quando nós fazemos alguma coisa, o que é que nos impele a isto? Como é que nós estamos a organizar a nossa sociedade, que depois acabam por deitar pela borda fora todo um conjunto de leis que até podem ser muito boas, como temos grande parte da Constituição e grande parte das leis relacionadas com o Estado de Direito. Como vocês sabem, Angola não é dos piores países no que diz respeito a leis sobre o Estado de Direito, mas é certamente dos piores países a praticar esse Estado de Direito. Há limitações extremamente fortes. O problema que se coloca, os analistas, não é? As pessoas que querem pensar, as pessoas que não são acomodadas, é porque é que nós não estamos a ser capazes, não é? E então é esta problemática que hoje eu trago para aqui. Já posso aceitar? Sim. Com a vossa licença. Mas de vez em quando, por causa dos realces, vou levantar. Eu tenho percebido que eu não sei se é possível ou não fazer passar os pontos ali, porque o facto das pessoas não terem a orientação é um bocado. A intenção é possível. Eu ia fazer uma pequena introdução, já para as pessoas terem uma ideia de como é que está organizada esta intervenção. Uma pequena intervenção, um pequeno introito sobre as abordagens que têm existido, mas em termos de quem tem abordado e como. Depois, o que é que esta lei postula no essencial? Qual é o seu sentido? Qual é o seu caráter? Um
segundo ponto é a economia política do poder em Angola e o processo social. Eu penso que é neste ponto que vamos abordar as questões de substância. Vamos tentar ver como é que o processo sociopolítico limita a aplicabilidade da lei, naturalmente, do nosso ponto de vista. Vamos tentar tirar algumas conclusões e vamos tentar fazer um exercício do que é que pode ser feito, como é que podemos mitigar esta discrepância entre a realidade e a teoria. Quais são os vários cenários possíveis? É possível já. Nós temos presenciado algumas abordagens deste fenómeno da lei da propriedade pública e que se associa muito também à questão da corrupção. Há analistas como Rafael Marques, que tem dado um contributo muito grande tentando investigar um conjunto de casos que passam à margem de todas as entidades que estão constituídas, que são pagas, que são remuneradas com os fundos públicos para terem alguma vigilância relativamente à violação das leis. Vicente Pinto de Andrade, num debate em que eu também participei em 2009, apresentou uma comunicação em que tentou falar da corrupção política associada à questão da lei da probidade pública. Aqui mesmo em Benguela, tivemos em tempo a participação de Elias Isaac, que também abordou, digamos, esta situação. O articulista Albano Pedro tem um artigo publicado no Clube Capa, que eu aconselho aqueles que gostam de fazer as abordagens jurídicas para lerem este artigo, porque ele fala muito bem sobre esta matéria, aborda com muita propriedade. Justino Pinto de Andrade também tem dado contributos nesta matéria. Isto é um grupo de analistas geralmente críticos que tentam explorar os limites, digamos, que esta lei tem, tentam encontrar as contradições desta lei e tentam então sugerir algumas saídas para esta situação. Mas depois temos um outro grupo de pessoas que não vamos especificar muita gente, mas que se apresentam mais como doutrinários e pedagogos. Portanto, são pessoas que não abordam estas questões em matéria de facto, mas abordam enquanto doutrinários, vão dizendo que temos uma lei, temos leis contra a corrupção e o país precisa de ter leis contra a corrupção, é importante que o país tenha leis contra a corrupção e, portanto, não passa um bocado disto. Vimos mesmo que o Filomeno dos Santos abordou esta matéria no exterior do país e, muito recentemente, a sua irmã também abordou esta questão da corrupção e da lei dentro desta linha, digamos, de abordagem doutrinária e pedagoga, sem ter a coragem de alicerçar um exemplo, de alicerçar uma circunstância, digamos, que possa pôr em causa a aplicabilidade desta lei. Portanto, esta é uma linha oficial, digamos, do partido governamental. O que é que então postula esta lei da probidade pública no essencial? Esta lei tenta materializar alguns artigos da Constituição, nomeadamente o artigo 198 e o artigo 200 da Constituição da República, e tenta compactar todo um conjunto de legislação que já existia relativamente à administração pública, nomeadamente a disciplina que deve existir da administração pública. Portanto, tudo isto aparece depois de maneira compactada, consolidada nesta lei da probidade pública. Ela tenta regular a atitude e a ética do agente público. E aqui é importante dizer que a nossa lei permite que este agente público tenha uma noção
tem uma definição um pouco mais abrangente do que aquilo que normalmente as pessoas entendem como funcionários públicos. Se circunstancialmente eu tenho um negócio, digamos, com o Estado, para esses efeitos eu estou a exercer uma atividade de interesse público e, por consequentemente, eu sou considerado também agente público. E é este rigor que deve, digamos, depois pautar-se, não é, na definição de todos aqueles que, de alguma forma, podem violar o interesse público. Esta lei sujeita o agente público a uma conduta no interesse público e submete esta gente a princípios na execução das suas tarefas com vista a defender o património público, que é um património considerado comum. Não é muita opinião de muitos angolanos. Os angolanos acham que o património público parece que pertence a um grupo minoritário. Mas a lei assume que o património é comum e manter os alicerces do respeito pela cidadania. Portanto, a lei debruça sobre isso. Nomeadamente, o direito de qualquer cidadão ser ouvido perante uma situação. O direito de ser informado. O direito de ser notificado. O direito de ter acesso aos arquivos e registros administrativos que lhes dizem respeito. Tudo isto são direitos, mas que escapam normalmente aos cidadãos. Por que é que escapam? Vamos depois também tentar dar uma resposta a isto. No ver do jurista Albano Pedro, esta lei tem uma dupla divisão. Primeiro, tem um aspecto que é de princípios de administração pública em si, que são os princípios que devem reger a administração pública em si, os funcionários, etc., as práticas, e depois as normas regulamentares do relacionamento entre a administração pública e os particulares. Portanto, quando forem ler a lei, vejam-na também com esta perspectiva. E quais são os princípios, e aqui é que é o aspecto fundamental, nós não vamos perder muito tempo em escalpelizar toda a lei, todos os artigos da lei, mas vamos tentar adotar uma lógica de princípios. Quais são os princípios que aí estão e em que medida é que estes princípios contendem, digamos, com a nossa praxis? Então, os princípios são boa administração e honestidade. No fundo, a probidade, não é? Vista na sua significância. Princípio da boa administração e honestidade. Respeito pelo património público. Respeito pelo património público. Princípio da imparcialidade. Princípio da imparcialidade. Portanto, ninguém pode ser tratado de forma privilegiada face, digamos, à administração pública. Princípio da legalidade. O que o agente público tem que fazer é aquilo que está plasmado na lei. Não tem que inventar absolutamente nada, não tem que ser discricionário na sua ação. Ele faz aquilo que está na lei, ele age em função da lei. Ele não age porque o seu chefe lhe mandou. Quando o chefe lhe mandar, ele tem que ver se aquilo tem algum cabimento legal. É isso que impulsiona, digamos assim, a forma de trabalhar do agente público. Princípio da competência. Princípio da competência e, portanto, o mérito, a promoção, tudo deverá estar subordinado a isso e não a outros fatores. Princípio da prossecução do interesse público. O funcionário público,
o agente público funciona na base do interesse público e não propriamente na base do seu interesse pessoal, na base de qualquer interesse partidário, na base de qualquer interesse de grupo. O seu interesse é o interesse público. Princípio da responsabilidade e da responsabilização do titular do cargo público, que é um princípio muito importante, sobretudo para aqueles que estão na atividade política. Princípio da urbanidade. O administrador, o agente público, ainda hoje, na nossa visita de campo no bairro 16 de junho, o coordenador do bairro dizia: eu não sei porquê, mas o administrador do Lubito tratou-nos mal, tratou-nos como se fôssemos uma coisa. Ao falarmos com ele, tratou-nos de uma maneira que nós não compreendemos porquê. Eu sou uma pessoa, mereço ser bem tratado. É o tal princípio da urbanidade. O agente público não pode levar os seus problemas pessoais até o serviço, nem pode fazer outras considerações subjetivas. O agente tem que ser urbano. Na verdade, isto está na lei. O princípio da parcimónia, em que ele, quando tem que tomar uma decisão, tem que ver o equilíbrio da sua decisão, não é? Portanto, este também é um princípio importante. E o princípio, finalmente, da reserva e descrição. Portanto, o funcionário público não é um gabarola, não é um indivíduo que faz uma coisa e põe-se por aí a gabar, como a gente vê muitos, não é? E todos os dias, não é? Aparecem na televisão. Ele tem a sua descrição, ele sabe que está a trabalhar com o interesse público, ele sabe que está a trabalhar com um orçamento geral do Estado, ele não vai dizer que o A fez uma ação que beneficiou A ou B, beneficiou o município X ou Y. São fundos do orçamento geral do Estado. Não pode estar a candurar-se de uma maneira como se fosse ele, digamos, o impulsionador de uma certa ação, quando ele está a cumprir. A palavra ministro é uma palavra grega que significa servir, mas com o tempo parece que eles é que são servidos. Há uma evolução semântica terrível em relação a externo. Portanto, se fixarmos bem estes princípios, é através daí que nós agora temos que verificar que limites é que se colocam à execuabilidade destes princípios. Com certeza que aqui nesta Assembleia, e é salutar que surge este debate, alguns poderão defender a ideia segundo a qual nós somos coerentes em prática com estes princípios, e pode também vir aqui demonstrar. Será com certeza um debate salutar. Qual é a economia política do poder em Angola e o processo social? Quais são as nossas hipóteses de trabalho? O que se está a passar hoje em Angola, acelerado com o fim, digamos, da guerra, é uma guerra que acabou com um processo também do nosso ponto de vista, e quando nós realçamos o nosso ponto de vista é porque isto entra um bocado em choque com aquilo que é algumas assunções, algumas interpretações generalizadas de alguns fenómenos e que nós não estamos de acordo, com certeza. O fim da guerra, de alguma forma, postulou um vencedor. E dentro da lei romana, quem vence acha que tem todos os direitos de repartir o espólio. E, parecendo isto ser uma coisa insignificante, isto acaba por formatar de maneira essencial o nosso processo sociopolítico. E então nós pensamos que está a existir aqui uma acumulação primitiva do capital em Angola, em que
começa a existir de maneira extremamente bem vincada a diferenciação e a formação de estratos sociais, e é esta formação de estratos sociais que vai condicionar a nossa vida. E vamos tentar defender esta ideia. Portanto, há uma elite que está a ser construída, e é o modelo de construção dessa nova elite que nós temos que descobrir como é que ela se está a construir, na verdade, que depois vai ter também a sua própria forma de ser, a sua cultura, a sua maneira de falar, não é? As suas revistas, e revistas da Society. Os outros também vão ter o seu espaço, não é? O espaço, a voz da gente não vem no jornal. Vai haver os marginalizados, eles estão já existindo. Portanto, há aqui uma revolução social que se está a passar, na verdade, debaixo de uma ideia segundo a qual todos nós somos angolanos, todos nós estamos interessados somente na reconstrução nacional, todos nós estamos a dar o nosso esforço para reconstruir o país, e de vez em quando surgem assim umas pessoas que vêm perturbar esta marcha, porque são pessoas apressadas, querem ver Angola rapidamente reconstruída, quando Roma e Pavia não se construíram num dia. Ao mesmo tempo a gente vê que os V8 aparecem aí, não é? Que os grandes prédios estão aí, não é? Mas que permanecem, digamos, as cubatas, permanecem outro tipo de situações imundas a nível, digamos, da nossa sociedade. Então nós estamos aqui a defender que há de facto um processo de formação da elite. O importante que temos aqui que descobrir quais são as forças motrizes que conduzem, digamos, este processo. E como é que essas forças motrizes depois vêm condicionar a aplicabilidade da lei da propriedade pública que foi aprovada em 2010. Este aqui é o nosso esforço de raciocínio. Uma dessas forças motrizes é a chamada partidarização da sociedade versus marginalização de todos aqueles que não estão, efetivamente, dentro do esquema da partidarização. Se quiserem entrar, têm que, efetivamente, serem partidários, não é? E quando eu digo partidarização, estou a ser claro. A partidarização, por parte, não é a divisão da sociedade em partidos. É o partido dominante, não é? Ver tudo sob o microscópio do seu próprio partido. E com isso marginaliza grandes estratos sociais da nossa sociedade. E isto determina também o modelo que nós hoje temos, inclusive na economia, que é partido no poder mais estrangeiros igual à propriedade, não é? E nós observamos uma forte marginalização de todos aqueles que, não obstante terem capacidade de empreendimento, não conseguem ter acesso sequer a fundos que lhes permitam então pôr em marcha esta sua capacidade inovadora, que seria um bem, com certeza, para todos nós. Quando nós abrimos, quando há uma sociedade aberta, todos nós, com o nosso potencial, conseguimos produzir de forma a que também todos nós tenhamos, digamos, benefícios. Um outro aspecto fundamental, uma outra alavanca desta acumulação primitiva, é a chamada privatização do Estado. O Estado passou a ser privatizado. Não é por acaso que hoje não se consegue ter uma conta geral do Estado em Angola. Porque uma conta geral do Estado em Angola tem que especificar todo o património do Estado. Se isso fosse feito em 1992,
todos nós podíamos saber o que é que era comum a todos nós e o que é que era privado. E hoje podíamos depois comparar como é que as pessoas conseguiram então ter acesso a grandes riquezas, algumas são bilionárias, na verdade, não é? Como é que conseguiram ter acesso, sendo que num dado momento estava praticamente tudo nacionalizado. A privatização do Estado não é um conceito meramente económico. Atenção. A privatização do Estado é eu mesmo considerar-me que o Estado é meu, eu sou dono do Estado. E vamos ao ponto de considerar que os cidadãos são meus. São meus, os cidadãos. Na minha forma de ser, na minha postura, eu transpiro esta ideia de que eu sou Estado. Eu sou Estado. E então aí nós notamos a promiscuidade entre aquilo que é o bem público e o bem privado. Como vocês sabem, a grande maioria da propriedade deste processo, digamos, de privatização foi feita na base do chamado ajuste direto. É um mecanismo, digamos, que se utilizou para se afetar riqueza a certas pessoas perfeitamente identificadas. Um outro mecanismo, depois, mais tarde, com a constituição de empresas, é o chamado mecanismo do concurso limitado. O concurso limitado é aquele em que eu convido certas entidades para participarem em certos concursos e marginalizo, digamos, os outros. Não é um concurso público. Portanto, são mecanismos que são utilizados nesta privatização, digamos, do Estado, em que nós também notamos um outro aspecto peculiar. Qual é o aspecto peculiar? O agente principal, estamos aqui a chamar o agente principal, podemos chamar o agente da função pública, porque o agente principal é o intermediário entre o povo e, digamos, e o Estado, não é? O agente principal sobrepõe-se às instituições. Um dos problemas que Angola tem é não ter criado instituições suficientemente fortes, não é, para que as coisas possam fluir de maneira normal, em que a relação entre o cidadão e as instituições sejam normais, não é? Em Angola, as coisas dependem fundamentalmente da decisão do ministro, da decisão de quem tem poder. Todos os dias ele pode mudar de decisão e não tem que olhar para a lei, decide como quer. Portanto, isto também é um dos aspectos da privatização do Estado, em que o agente principal se sobrepõe às instituições. E por causa disto, da fraqueza das nossas instituições, Angola não está a progredir naquilo que se chamam os ratings mundiais. Aí umas empresas não são muito simpáticas, classificam os países, dizem esse país é um país mais ou menos bom e, portanto, quem quiser emprestar dinheiro a este país pode emprestar uma taxa baixa. Esse país está muito perturbado, tem um mau nível de organização e, por consequência, vocês, se quiserem emprestar aí dinheiro, põem uma grande taxa de juros. Angola, quando estava em guerra, por exemplo, a taxa de juros que Angola contraía quando fosse um mercado internacional era extremamente grande, porque estava em guerra. Hoje, as organizações internacionais de rating estão a dizer que o nível de institucionalização de Angola, e portanto o nível de boa governação, é baixo. E por consequência também a taxa de rating, apesar de que Angola tem uma boa performance, digamos, económica, também neste momento baixa. Uma outra alavanca deste processo é o chamado nepotismo, que se associa também depois à lealdade pessoal e que desemboca também, de alguma forma, no clientelismo. O que nós estamos aqui a dizer é aquilo que se passa do nosso ponto de vista na sociedade, não é? Nós vimos como é que surge o Fundo Soberano, não é? Como é que o filho do Presidente da República é nomeado para dirigir o Fundo Soberano. Isto é nepotismo
puro e simples. Nós vimos como é que as pessoas têm acesso aos grandes cargos a nível das empresas públicas, não é? Primeira questão, há aquela instituição partidária, todos somos do partido, e depois ao refinamento dos nossos familiares para estes cargos, depois é que vêm os amigos e depois é que vêm eventualmente aqueles que têm algumas valências, as competências, que é afinal o princípio que vem na lei, né? Porque a lei não fala que temos que ter um Estado nepótico, a lei não fala das lealdades pessoais. Houve uma vez que um funcionário falou ao seu chefe, estavam no Moçoro, e disse: mas, chefe, mas por que razão é que o senhor Joaquim também, enfim, não foi promovido? Ele é um bom funcionário, trabalha muito bem, todos nós reconhecemos a sua competência. E o chefe disse assim: mas você alguma vez viu o senhor Joaquim aqui nos nossos convívios do Moçoro? Porque é que ele também não vem aqui? Não bajula. Portanto, não merece ser promovido. Não pode estar dentro daquela clientela, né? E a clientela tem uma grande força. Tem efetivamente uma grande força. Nós também estamos num estado de corrupção endémica e todos nós conhecemos a cultura da corrupção em Angola, não é? O carneiro come onde está amarrado, estas expressões, e também sabemos como é que não vamos nos debruçar muito disso. Só queremos acentuar que isto faz parte da economia política do poder, a corrupção, que vai dos níveis elevados aos níveis mais baixos, não é? Hoje o salário de polícia é assegurado na rua, pelo menos em Luanda. Não sei se aqui em Benguela a moralização é superior, mas em Luanda, digamos que é assim. Os polícias inventam. Aí uma semana levaram o meu carro porque estava mal estacionado. Foi-se ter com o comandante da polícia e o comandante da polícia telefonou para quem tinha levado o carro. E então você levou o carro porquê? Não, o carro estava mal estacionado, estava no passeio. E, mas ali não há passeio, disse o comandante da polícia. Não há passeio. Estão a dizer que não há passeio. Bom, se não estava no passeio, então estava na passadeira. Bom, mas ali também não há passadeira. Bom, então entregue lá o carro, mas olha, tem que pagar o reboque. 32.500 km. Quer dizer, nós estamos a brincar com coisas sérias, não é? Isto parecem histórias, mas isto, como cultura de governação, é um perigo, é uma bomba atómica. É uma bomba atómica. Depois temos a cultura do ocultismo, não é? Ninguém sabe quanto é que ganha um administrador de uma empresa pública, um administrador que não seja um administrador não executivo. Ninguém sabe. Só se sabem os salários da função pública. Mas há muito salário fora da função pública. Há administradores não executivos que não fazem nada. São os autênticos pachás, na verdade. Ganham 20 mil, 25 mil dólares mês, não é? Têm direito a 3 salários de férias, para quem não faz nada, não é? Têm direito à saúde no exterior do país, etc. Acumulando aquilo dá muito, muito, muito dinheiro, não é? E não fazem absolutamente nada. São administradores não executivos que depois são utilizados para outras missões, para outras funções. Aqui também, em Angola, existe muito disso. Então, a opinião pública nem sequer pode criticar isto, porque são pessoas que a gente nem sequer dá por elas. Só vimos que de vez em quando vão até aos casinos e muitos podem gastar numa noite 150 mil dólares. Um outro problema que é a luta pelo status, não é? E é preciso perceber que há certas questões que não ficam só neste processo de formação da classe dominante. Deixem. Todos nós vamos apanhando um bocadinho. Todos nós queremos ter um carrozito e tal. Somos angolanos, tal carro, um carro de um certo status, etc. Isto depois vai criar problemas também na lei da probidade pública. Os gabarolas, não é? Que já não são pessoas reservadas, já não são pessoas com discrição. E é preciso perceber, dentro do plano que eu falei aqui da partidarização da sociedade, há um aspecto muito importante que devemos aqui acentuar, que é: ainda estamos numa sociedade em que antes do indivíduo ser cidadão, não é considerado praticamente um membro do partido.
Quer dizer, é mais importante ser membro do partido no poder do que ser cidadão. Grande parte dos angolanos não tem sequer bilhete de identidade. E uma grande parte, para não dizer daqueles que têm bilhete de identidade, mas rua sem nome, casa sem número. Não é? E isto é complicado, porque não se ter bilhete de identidade, não se ser cidadão, é uma pessoa marginalizada. Um outro aspecto muito importante é a adaptabilidade do agente público e social ao processo de formação desta elite. Porque o agente público quer se adaptar também, não é? Quer também ter aqueles critérios que a elite tem. E vai na onda. E, portanto, ele não se transforma num combatente dessas tendências. Antes, pelo contrário. E isto justifica muito a aplicabilidade da lei da propriedade pública. Por isso é que se diz que o agente público cria dificuldades para ir buscar facilidades. E o facto de, por exemplo, o agente público não ter cidadania, como já vimos aqui, faz com que ele seja, e que qualquer um de nós seja um ditador no seu posto. Eu vou explicar um bocado este conceito. Nós não temos cidadania, ou seja, há todo um conjunto de direitos que nós sentimos que nós não temos. Nós não temos capacidade de reivindicar esses direitos. O que é que nós fazemos? Nós desforramos quando nós estamos numa posição em que nós temos poder. Se eu estou perante uma secretaria e outros vêm ter comigo, eu aí desforro. Já não sou urbano, porque também quando vou para outros sítios também não tenho urbanidade, não é? Já não atendo a pessoa de acordo com as normas e regras, porque quando eu vou para outros sítios também não me atendem assim. Porque eu vou ver se tem lá um parente, se tem lá um amigo, para me resolver o problema. Portanto, esse aspecto, que é a ditadura do posto, é um aspecto muito importante que vamos ver depois na análise concreta. Agora, se quisermos analisar esta lei em função da prática, temos que ter um método. E o método que eu utilizo, de um ponto de vista geral, não digo que é o método que se aplica a tudo, é o seguinte: é o método da inversão da lei. Se eu inverter a lei, aquilo que a lei diz, e te falo, refaço o raciocínio contrário, eu vou encontrar os factos. Portanto, não é assim tão difícil. Se a lei diz que o agente público tem que ser honesto, o facto é que ele é desonesto. Não é? E até nós já vimos, não é, que entre nós chegou a máxima de que é desonesto ser honesto. Chegamos a esta máxima. Isto não significa que não hajam pessoas diferentes, que não hajam atitudes diferentes. O que nós temos que ver aqui é a grande tendência que condiciona a boa aplicabilidade desta lei. Então, como é que o processo sociopolítico limita a aplicabilidade da lei? Qual é a questão de fundo para que esta lei tenha êxito? A questão de fundo para que esta lei tenha êxito é a chamada moralização da política e do agente político e administrativo. Moralização das instituições, moralização da sociedade. E o grande desafio que se coloca à sociedade angolana é se nós estamos ou não estamos capazes de moralizar todos esses setores. Este é que é o grande desafio. Porque quando vamos com uma empreitada, depois todos nós vamos ver quais são os riscos que eu corro se eu estiver a fazer isto ou aquilo. Não é? E às vezes o risco faz com que nós voltemos atrás. Então, já vimos que há limites que resultam do processo sociopolítico, há limites que até resultam do sistema
de unicidade de poderes. Porquê? Porque um poder pode proceder mal, mas outro poder pode corrigir. Mas o que nós reparamos aqui é que há uma certa unicidade de poderes. Por exemplo, levanta-se um problema em relação ao Presidente da República que se leva à Procuradoria-Geral da República. Ele vai dizer que não tem capacidade para averiguar a situação. Não dá. Não há check and balances. Não é? E este nosso sistema, de que tudo depende daquela fonte que eu falei, partidária, do partido, todos têm que responder perante o partido. Não permite depois que haja a separação de poderes. E aí nós sabemos que há dois organismos muito importantes, Procuradoria-Geral da República e Tribunal de Contas. Mas quando nós vamos compulsar algumas tomadas de posição do Tribunal de Contas, até 2010 encontramos algumas coisas muito curiosas. E vamos mesmo reparar que grande parte dos concursos públicos que foram aqui feitos foram mal feitos e foram feitos com intenções de favorecer terceiros, A, B, C e D, tendo em vista a necessidade da construção desta acumulação primitiva do capital, favorecer aquela empresa, aquela, e muitos desses processos foram rejeitados pelo Tribunal Constitucional. Vale a pena dar uma vista de olhos ao site do Tribunal Constitucional, porque há lá alguma coisa. Não consegui ver nada no ano 2011, no ano 2012 e também deste ano. Mas até 2010 havia alguma coisa lá. No Tribunal de Contas, eu disse Serviço Constitucional, por favor, corrijam para o Tribunal de Contas. Ficou parado o Tribunal de Contas, a partir de 2010. Não sei o que é que estão a fazer agora, ou se estão a fazer, não dão divulgação pública. Depois também há limites técnicos nesta lei. Portanto, como é que vamos interpretar, por exemplo, uma das dúvidas do Albano Castro, do Albano Pedro, como é que vamos interpretar a urbanidade, não é? A lealdade, não é? A questão das ofertas, por exemplo, a lei num dado momento diz que não se pode oferecer, mas noutro momento já diz que em certos casos especiais, o Natal e tal, já se pode oferecer. Então o funcionário público, e nós sabemos, por exemplo, que no Natal, e eu tenho essa experiência também como gestor da Sonangol, no Natal as empresas estrangeiras carregam os gestores públicos de ofertas, o indivíduo pode encher uma casa toda só de ofertas, isto, aquilo, claro. Os membros do Comitê Central do MPLA estão cheios de ofertas durante essa altura, enchem casas e tudo. E depois o sistema clientelar, do clientelismo, né? Todos vão lá, a família, cada um vai buscar o seu bocadinho e tal, ele fica sempre um ata, o chefe da família, através deste sistema. Então a lei, num dado momento, diz não, as ofertas, noutros já diz não, em certos momentos, então são questões técnicas. A dimensão das sanções, não é? Há muitas pessoas que o Tribunal de Contas, não é, fez o julgamento, mandou para outros tribunais competentes, as pessoas foram presas, as pessoas saíram e hoje eles é que têm as grandes encomendas do Estado. Acabou. Não estamos a fazer nada, não é? Eles aguentaram ali 1, 2 anitos, agora vêm e eles é que afetam-os as grandes encomendas do Estado e portanto, este aspecto técnico não está claro também a nível da lei. Depois há outras questões relacionadas, digamos, com a declaração de bens, não é? A questão da declaração de bens, tecnicamente, tem problemas também nesta lei. Bem quem recebe, como recebe. O Procurador-Geral tem que receber tudo, mas passa pela chefia superior. A chefia superior, entretanto, não pode abrir, mas não sabe se abre ou se não abre, não é? Passam pelo Presidente da República, não define quem é que deve a declaração de bens do Procurador. Quem é que tem competência para apanhar essa declaração? Porque ela apanha dos outros, não é? E depois há uma restrição. Ninguém sabe o que é que vem nessa declaração de bens. Só quando existir um problema qualquer, não é? É que esta declaração é aberta. O que é que isto quer dizer? Bom, se eu
como chefe de Estado ou isso, sei que aquele fulano vai ter um problema que depois tem implicações com a B, C e D e que depois vai criar outros problemas, eu nunca ponho esta pessoa em juízo, para não se abrir a declaração de bens dele. Por isso é que não é possível hoje discernir se alguns bilionários, não é, como é que conseguiram constituir-se em bilionários, e nós já temos a nível do país. Portanto, vamos só rapidamente fazer um exercício para ver os choques que existem, não é? Nós temos o princípio da legalidade. Em boa verdade, o que funciona, não é, é o princípio da discricionariedade. Na prática, esta legalidade é surgida por discricionariedade. Não são as leis que contam, o que conta é a posição discricionária do ministro e daqueles que têm poder. Nós temos o princípio da lealdade. A lealdade é entendida em relação à administração, mas nós em Angola temos a lealdade entendida em relação às pessoas. E tu, quando não és leal em relação à pessoa, tu sofres represálias, não é? E, portanto, este princípio acaba de ir para o fundo. Como também a questão da bajulação. Eu tive uma pessoa que, num dado momento, tinha funções de direção em relação a mim e que foi demitida, num dado momento. Foi demitida. E ela ficou muito chorosa, porque no dia anterior tinha estado com o chefe dela, o chefe não lhe disse nada, e depois, no dia seguinte, toda a gente sabia que ela ia ser demitida, e ela própria não tinha nenhuma informação oficial, e ficava muito chocada com isto. E ela nem se estava bem comigo, nem nada disso, mas chamou-me e disse-me logo: mas o Filomeno não se importa de vir aqui, o que é que se passa? Não, estou muito preocupado, eu gostava que me analisasse, por que razão é que me vão demitir? E fiquei um bocado surpreso com aquilo, porque é que eu ia analisar aquilo para ela, não é? Mas ela depois disse: não, mas sabe porquê que eu chamei assim? Porque aqui toda essa gente só sabe bajular. E pelo menos eu sei que a sua análise vai ser objetiva. Isto é engraçado, porque as pessoas criam um circuito de bajulação. Porque o circuito de bajulação é uma das formas de poder. E depois elas próprias também sabem que aquilo são pessoas desprezíveis. Não é? Vocês vejam o que é que isto significa em termos de dinâmica humana, de relações humanas entre nós. Não é? Quando eu me aproveito das pessoas, crio um circuito de bajulação, porque crio sempre um circuito de informantes. Nas nossas empresas temos sempre um circuito de informantes, etc. Não é? Gostamos de nos sentir bajulados, mas depois no fundo desprezamos o próprio bajulador. Não é? Princípio da competência. Aqui é o nepotismo que existe. Uma das tais questões que analisei atrás. Princípio de respeito pelo património público. Todos os dias o património público é adotado. Respeitar o património público não é chegar a uma estátua, ou não respeitar, chegar a pintar a estátua. Não é? A questão não é essa. A questão é a dilapidação do património público. E nós conhecemos, não preciso nesta Assembleia estar aqui a pôr as questões, não é? Os grandes desvios que têm existido. E hoje não temos uma relação clara do património público que o país tem. Não temos a chamada conta de Estado. Princípio da imparcialidade. Choca, com certeza. Não é? Por causa da partidarização excessiva que nós temos, nós não podemos também ter a administração pública que está muito afetada pela partidarização, não pode ser imparcial. Não tem sido imparcial. O princípio da persecução do interesse público choca claramente com a ideia que eu expliquei aqui da privatização do Estado. Da privatização do Estado. Princípio da urbanidade, não precisamos falar muito nisso, mas vou dar um exemplo muito concreto do princípio da urbanidade. Ainda hoje, falando com o Zé Tó, ele dizia: eu mando muitas cartas para o
administrador do BIC, mas ele nunca respondeu a carta nenhuma. Eu, enquanto secretário-geral do Bloco Democrático, na altura da FPT, mandei muitas cartas para o Presidente da República, não respondia às cartas. Ora, isto é uma violação ao princípio da urbanidade. Inclusive, no tempo colonial, nós tínhamos a chamada Voz de Angola. Aqueles que estão um bocado mais crescidos sabem que tinha um slogan engraçado. Quer dizer, a Voz de Angola era assim um programa em que as pessoas podiam pedir discos, ou ouvir uma música, né? E eles diziam, aqui na Voz de Angola, tempo colonial, toda carta tem resposta. E não seremos nós, os da Voz de Angola, que quebraremos os usos e costumes no tempo colonial. Como é que é possível? Se você escrever uma carta ao Obama, não é? O pessoal do Rangel queria que o presidente Eduardo dos Santos fosse para o Prémio Nobel, fez uma carta ao Bill Clinton, o Bill Clinton respondeu a carta. É um princípio mínimo da administração pública, responder. E isto faz parte do princípio da urbanidade. Mas choca com a questão do status, não é? Porque cada vez mais as pessoas veem os outros, não é, como um lixo, como aqueles que não limpam as unhas, aqueles que não andam num V8, aqueles cuja conta bancária não chega aos 100 milhões. Portanto, eles, quando olham para uma pessoa, taxam a pessoa de baixo a cima. Qual é a conta bancária deste indivíduo? Quantas vezes já foi aos Estados Unidos? Quantas vezes já esteve numa clínica de luxo? Quantas? E por aí fora. Portanto, são efetivamente estas questões que fazem com que nós tenhamos um conjunto de limitações muito sérias relativamente à aplicabilidade da lei da probidade pública. Como não temos um sistema de separação de poderes, também não temos o recurso a isso. Em conclusão, é preciso separar a teoria da praxis. E se quisermos analisar um fenómeno, temos que dar relevância à praxis, à vida, e temos que saber interpretar o que é que isto significa. E neste caso há um divórcio quase absoluto entre a teoria e a prática, e a praxis. Depois, a situação está de tal maneira que é um engodo também para aqueles que querem usar os princípios. Não é? Aqueles que são retos, querem usar os princípios, acabam depois por ter barreiras e depois acabam também por desistir devido àquela máxima que se criou: é desonesto ser honesto. Probidade tem a ver com honestidade. Há todo um conjunto, e vimos também aqui, que há capacidades de fugas relativamente a esta lei. Vimos na questão da apresentação, por exemplo, da declaração de rendimentos, vimos na questão da unicidade de poderes, vimos como é que devemos interpretar a urbanidade, a lealdade, etc. Esta questão das ofertas. Há todo um conjunto de fugas que permitem que esta lei também não possa ser aplicada como dizem os franceses, como il faut. Um outro aspecto importante é que estamos numa sociedade em que temos um partido que está no poder, que é uma espécie de entidade reguladora de todas essas funções da acumulação primitiva. E temos também um presidente que é uma espécie de entidade reitora deste processo de redistribuição e de arbitragem. E, portanto, não são as próprias instituições do Estado que assumem estas funções, mas são esta entidade partidária e a entidade presidencial. O que é que podemos fazer? Acho que agora a palavra é vossa, não é? Como é que podemos mitigar isto? Vamos arranjar dois cenários. É evidente que nós nunca devemos desistir da luta legal. Nunca. E devemos sempre... Isto aqui faz parte do combate. Como o Rafael Marques tem feito, não é? Mostrou, por exemplo, qual é a prioridade pública. O indivíduo não pode estar num lugar de Estado e simultaneamente ser, por exemplo, presidente
do conceito de administração de uma empresa, por causa do chamado tráfico de influências. Está certo? Não é? E nós hoje temos pessoas que estão em organismos do Estado e que são também, simultaneamente, na verdade, membros do Conselho de Administração de empresas. Não é? E isto não pode ser. Assim como temos advogados, ou melhor, pessoas que estão no poder judicial, não é? Em tribunais constitucional, Tribunal Supremo, mas ao mesmo tempo também tem empresas de advocacia onde eles podem colaborar, mesmo que não apareçam nas barras do tribunal, mas vocês sabem que no gabinete de advogados há aqueles que são os estrategas, aqueles que nem todos aparecem, não é? Nem todos os advogados aparecem, uns ficam por trás, discutem estratégia, depois aquele que tem maior capacidade de oratória é que aparece, não é? Ali à frente. E, portanto, essas pessoas fazem esse papel. Portanto, não é correto isto também. Esses assuntos têm sido levantados. Devemos ter a coragem de continuar a levantar esses problemas, não obstante as conclusões a que chegamos de que tem sido engodo para as pessoas que querem ter uma certa verticalidade e que não podem tê-la porque, entretanto, têm todo um conjunto de anticorpos. Mas a grande luta, embora o aspecto que levantamos há pouco tempo, a luta pela legalidade, não é verdade, também seja aspecto desta luta, é mesmo termos como claro que é a luta pelo desenvolvimento da democracia que vai ajudar a resolver esse problema. Porque vimos que estamos aqui a criar um sistema e que, conforme o tempo vai passando, vamos estando amarrados a esse sistema. Porque nós vimos também, na nossa análise, que este sistema não é só aquilo que idealizam os grandes, mas os médios e os pequenos também apanham por tabela e também formam o seu mundo espiritual na base disso. Até porque têm limites para agir de uma maneira diferente. É desonesto ser honesto. Muitos têm um impulso de agir da boa maneira. Às vezes até eu digo que entre nós angolanos muitas vezes temos medo de ser boas pessoas. Até isso acontece. Medo de ser boas pessoas. Não é? Portanto, isto condiciona-nos bastante. Portanto, a luta pelo desenvolvimento democrático é absolutamente importante. O Vicente Pinto de Andrade, e para terminar, dizia naquela comunicação que fez, creio que em 2009, a luta pela democracia e o seu aprofundamento é a única estratégia sustentável no longo prazo, quando se pretende erradicar a corrupção política sistémica. Porquê? Porque a democratização inclui dois elementos básicos: aumento da responsabilidade horizontal, controlos e equilíbrios institucionais credíveis e eficientes, e aumento da responsabilidade vertical, controlo popular aprofundado através da voz do povo e da partidarização dos cidadãos. Em outras palavras, é a luta pela democracia que vai decidir que, no dia, esta lei da propriedade pública seja efetivamente aplicada no nosso país. E este tema é um tema tão importante, que esta função de resolver esta situação não pode naturalmente ser entregue apenas aos políticos e muito menos aos homens de Estado que sabemos que hoje estão na senda da corrupção e da improbidade pública. Muito obrigado. Algumas preocupações que vou expor em torno do tema em referência. Que ponto de situação encontram-se com os processos sobre os crimes de corrupção submetido à Procuradoria-Geral da República em relação aos seguintes cidadãos: José Eduardo dos Santos, Manuel Vicente, entre outros ligados à Presidência da República e o Executivo. 2. Como secretário-geral, que foi partido na oposição, como analisa a visão do Sr. Bonito Sousa sobre a realização das eleições autárquicas de acordo com o pronunciamento do ato de 17 de setembro em Cabinda? 3. Face às lições apreendidas
nas eleições de 1992, 2008 e 2012, julga que temos instituições credíveis que possam conduzir um processo transparente e imparcial às eleições autárquicas para uma data não prevista? Tá bem, obrigado. E relativamente a estas questões, ainda no âmbito de algumas declarações que foi feito, fiquei com duas questões. Uma das frases que o Dr. Filomeno vem dizendo é esta, digamos, uma luta legal, um processo legal. Queria entender no fundo da sua questão o que quer passar com essa mensagem. Será que as constantes violações e insistidas vezes que naturalmente vai se cometendo dia após dia, o que é que isso quer dizer? Que é uma luta pacífica, legal e salvaguardar a paz. Então entender o que é que isso quer dizer de concreto. Muito obrigado. O que ponho na mesa é o seguinte: sobre o fundo soberano. O nome. Eurico Feito. Ok, sobre o fundo soberano. Quais são os circunstancialismos ou as circunstâncias que estiveram da base da gênese do Fundo Soberano? E também qual é o suporte legal que serviu de base para a criação do mesmo? Outra questão: à luz da história e da ciência política, nós podemos observar que quando os interesses, anseios mais profundos do povo não são satisfeitos, isso sempre vai descambar em conflitos constantes. A questão que eu coloco é a seguinte: será que é a cegueira, é a ambição ou o egoísmo, a apetência pelo poder que ofusca essa realidade? Gostava que juntos pudéssemos partilhar essa questão. Qual é a apreciação que o nosso preletor faz sobre a questão Mafuca-Muzemba? Obrigado. Propriamente dito, não são perguntas, talvez um contributo que eu queria realmente dar. Eu acho que a situação da corrupção e da probidade pública no país tem a ver muito, acima de tudo, com vontade política. Aliás, há anos atrás, o chefe de Estado tivera dito que, depois da guerra, a corrupção seria a grande enfermidade de que padece o país e na qual teria que se combater. Curiosamente, mais de uma década depois, eu pessoalmente não vejo avanço nisso. E não é bom quando filhos de altos dignitários do país aparecem como na lista dos mais ricos do continente. Sendo falado ou não, é um facto que carece de investigação, mas não fica nada bem. Então, para dizer que, na minha opinião pessoal, a corrupção em Angola tem a ver com a vontade política. O resto é conversa. Quando se bater um murro na mesa, passa o pleonasmo, permitem-me cá a expressão, e dizer assim: alto aí, vamos começar a levar as coisas a sério. As pessoas vão realmente limitar-se. Porque eu não me lembro, eu tenho estado muito atento ao cenário político-social do país, não me lembro um governante, um ministro, vamos ser mais práticos, um ministro, um governador, e responder ao tribunal, não me lembro. E eu pergunto: será que não cometem? Uma pergunta oportuna. Quem é que bate o murro na mesa? As instituições de direito. É a minha opinião, as instituições de direito. Obrigado. Sim, queria saber que mecanismos é que o povo deve acionar com relação às declarações de bens que os nossos presidentes devem apresentar enquanto exercem alguma função do Estado. Se essas declarações nós, os cidadãos, podemos ter acesso ou não podemos ter acesso.